Bem-vindos a mais um Aprendendo com Questões. Hoje a gente vai conversar com você que está aí tentando focar na banca do Enar e da FGV. O que a gente percebeu é que nos últimos anos essa banca trouxe questões bem específicas sobre uma subespecialidade cirúrgica. Mas é uma subespecialidade cirúrgica que realmente, dentre todas, é uma das mais famosas aí das outras bancas da prova de residência médica também, que é a urologia. Como cirurgia vascular, a urologia, vamos dizer aí que ela desbanca ou é uma das principais subespecialidades que as bancas de residência médica pelo Brasil adoram. E hoje a gente vai focar em cistos renais e neoplasia renal. A gente já começa aqui a nossa conversa te mostrando uma questão da FGV de 2024 que falava de um homem de 45 anos rígido que chegou no pronto atendimento médico por uma dor lombar esquerda. Isolada, não tinha sinal de alarme que já foi resolvida. Ele traz o seguinte resultado de uma ultrassonografia dos rins. Na loja renal direita, ele tem uma lesão anecoica de 1,5 centímetros, paredes finas, contornos regulares, sem calcificações, demais estruturas sem alterações. Após a avaliação, você orienta quanto ao uso eventual de sintomático e um incremento de cuidados associados à ergonomia. E aí ele vai te perguntar, né? Será que esse achado é alguma coisa demais? Será que esse paciente tem que fazer algum tipo de acompanhamento? Uma lesão renal, ela é pequena, ela tem alguma característica suspeita que a gente precisa acompanhar mais de perto? E aí, para isso, vamos relembrar algumas coisas. As lesões renais, nas grandes maiorias dos casos, elas são diagnósticos incidentais. É muito difícil um paciente chegar, eu tenho uma dor lombar, e aí sim a gente vai investigar e achar uma lesão renal. Na grande maioria das vezes, é feito um exame por qualquer outro motivo, e aí é achado essa lesão renal. Da grande maioria dessas lesões renais, a gente tem as lesões císticas e ainda bem, porque as lesões císticas, na grande maioria, elas não causam grandes problemas. Existem alguns fatores de risco, sim, relacionados a esses cistos renais, que são envelhecimento, sexo masculino, história de nefrolitíase. Veja que a questão mostra que esse paciente já tinha uma dor lombar e tal, tentando te lembrar desse fator de risco. Tabagismo, que é péssimo aí para quase tudo que a gente estuda, hipertensão e pacientes que têm disfunção renal. E lembra que, como eu te falei, a maioria desses cistos não trazem grandes problemas, a gente convive com eles, só acompanha, e aí você não precisa ficar biopsiando e solicitar histopatológico, a não ser que sejam cistos complexos. E existe uma classificação que, já que a gente não vai biopsiar esses rins, essas lesões, tem que ter algo que você possa saber, sem biópsia, se aquela lesão tem cara de ser do bem ou tem cara de ser suspeita. E isso a gente consegue muito bem através dessa classificação de Bosniak. Essa classificação ela é baseada em critérios de imagem. Então, um bom exame de imagem, uma boa tomografia computadorizada contrastada, já pode te dar aí características dessas lesões e te fazer assim, definir conduta sem necessidade de nenhum outro exame adicional, como por exemplo a biópsia com histopatológico, né? Então essa classificação ela vai de uma ordem crescente, ela vai do 1 até o 4 e é uma ordem crescente de probabilidade de malignidade. Como assim? O tipo 1 são aqueles cistos simples, bem grosseiramente aqui falando para você, depois a gente vai esmiuçar mais. Mas o tipo 1, simples, o tipo 2 são aquelas lesões minimamente complicadas, e aí a gente tem o 2F, que são esse F quer dizer de follow em inglês. Então é um 2 que requer um segmento. A gente também tem as indeterminadas do tipo 3 e as neoplasias císticas, que são aí as grandes suspeitas do tipo 4. Então, vamos falar direitinho agora de cada uma dessas categorias, né? A categoria 1, como eu te falei,
grava assim, categoria 1, cisto simples. E o que são esses cistos simples? Ora, eles são fluidos, eles são bem líquidos, ele tem uma atenuação baixa, ele varia aí, ele chega, na verdade, até 20 unidades de Raster. E ele é todo bonitinho, ó, ele é todo líquidozinho, ele é todo fofinho, ele é todo redondinho, todo regular, não tem calcificação, não tem septo, não tem realce de contraste, então é um cistozinho ali do bem. E isso é muito bom porque a grande maioria dos casos, esses cistos tipo 1, tipo simples, são benignos, tem quase 0% de chance de malignização e por isso você não precisa prosseguir nenhuma investigação com esse paciente. Esse paciente, provavelmente, quando ele vier a óbito de qualquer outra coisa que seja, aquele cistozinho vai estar lá tranquilo, sem causar nenhum problema. Já o tipo 2, a gente já tem aí algumas nuances, como por exemplo, ele já não é tão fluidozinho, ele já não é tão líquidozinho, a atenuação dele é maior, é mais do que 20 unidades de Rauscher. A gente tem aí descrito cistos tipo 2 que chegam até 70 unidades de Rauscher. Então ele não é mais tão fluidozinho assim. Ele é minimamente complicado, ele geralmente está ali nos bordos inferiores e ele é inferior a 3 centímetros e particularmente ele tende a ser exofítico, ele está mais para fora. Olha aqui nessa imagem comigo, a gente tem aqui o rim, né, acendido todo pelo contraste, e a gente vê essa lesão aqui que não captou contraste, que é redondinha, mas você consegue ver que ele é exofítico, ele está para fora. Além disso, ele tem finas septações. A gente viu que o tipo 1 não tem septação, não tem calcificação, não tem nada. Aqui a gente já começa a ver uns septozinhos fininhos, ele não é tão homogêneo assim. Mas ele ainda não tem nenhum realce com contraste, como você viu na imagem, o rim todo acesinho e ele não tem nenhum realce. Elas são consideradas sim lesões benignas e a conduta geralmente é uma conduta não cirúrgica, então até agora nenhum grande problema. Essa categoria 2F é uma categoria 2 em que temos algumas alterações que a gente não pode confiar. Por isso que a gente tem que fazer esse follow-up aqui desse F. Então, a gente tem septos finos, mas já tem mais septos finos do que o que a gente viu na categoria 2. E esses septos, eles podem ser levemente espessados. Essas paredes dos cistos, elas podem ser também um pouquinho espessadas. E aí a gente já começa a ver algumas calcificações. São calcificações nodulares. Olha aqui nessa imagem, a gente vê essas pequenas calcificações nodularezinhas, não são espiculadas, mas são algumas calcificações sim. E a gente vê que esses cistos, eles são mais hiperdensos, eles podem ser maiores do que 3 centímetros, a gente viu que o tipo 2 simples geralmente era inferior a 3 centímetros, a gente já tem aqui cistos um pouquinho maiores, mas eles ainda são regulares, como você está vendo aqui nessa imagem. E aí, como te falei, né? Essa lesão ela é prioritariamente benigna, mas ele tem uma complexidade, mesmo que seja mínima, e aí você precisa de um segmento. E esse segmento vai variar de acordo com os guidelines, de acordo com a literatura. Faz-se ultrassom a cada 3 meses, depois a cada 6 meses, depois a cada ano, ou faz aí o ultrassom com um intervalo de tempo menor, e aí realmente vai variar de cada literatura. Já a categoria 3, ela é meio indeterminada. Ela não tem apenas aquelas modificações prioritariamente benignas, mas elas também não têm cara de malignas. Então, elas são ali naquele limbo, são indeterminadas. A gente tem uma ampla variedade aí de aspectos que podem ser vistos no tipo 3. A gente tem uma parede mais espessa, a gente tem septações mais grosseiras, septações mais irregulares. E aí que entra a primeira vez que você está vendo a descrição de um realce pelo meio de contraste intravenoso. Mas a gente não tem pode ter ou não calcificações, mas a gente não tem nenhum componente sólido. Realmente, apesar de ter septações, paredes espessas, a gente ainda tem um cisto sem nenhuma
nada mais sólido. E os métodos de imagem, infelizmente, eles não conseguem definir, né, essa categoria indeterminada se é benigno ou se é maligno. E aí, por isso, nesses casos, a gente tem sim indicação de uma conduta cirúrgica, apenas para você conseguir diferenciar se seria realmente um tipo 3 ou se já é aí uma neoplasia cística maligna. E agora vamos para o pior tipo, é o tipo 4. E eu queria que você deixasse assim na cabeça. O tipo 4 é o que a gente tem em componente sólido. Perceba que a gente está falando de cistos, a gente está falando de líquido, mas quando a gente tem ali dentro daquele líquido, grosseiramente falando, algum componente sólido, aí já quer falar muito a favor de malignidade. E essa é a categoria 4. Então, como a categoria 3, ela também realça pós-contraste, tem componente sólido e esse realce, ele é adjacente à parede dessa lesão, ou ele é o contrário, ou ele capta contraste a partir dos seus septos. Então, como você consegue ver aqui na imagem, né? A gente aqui tem vários cistos e veja que a gente tem contraste aqui dentro desse cisto, que são justamente nas captações. Aqui sim, a gente já pode considerar uma neoplasia. E aqui, se você pega essa imagem, isso é um câncer até prova o contrário. Por isso, a gente precisa fazer a abordagem cirúrgica. Essa categoria 4, cerca de 95% até totalidade dos casos são malignos. E aí a gente volta ali para aquele senhor de 45 anos, o que foi visto na ultrassom dele? Ora, um cisto do bem. Um cisto pequenininho, esse cisto tem menos de 3 centímetros, tem 1,5 centímetro, parede fininha, contorno regular, sem nenhuma captação, sem nenhuma calcificação também. Então veja que é um cisto bonitinho, todo redondinho, todo regular, não tem septo, não tem nada, não capta, a gente está diante de um cisto tipo 1 de Bosniaski. E o que é bom nisso? O bom é que a grande totalidade são benignos e a gente não precisa fazer nenhum tipo de acompanhamento. Então, na letra A, fala que é um cisto simples, perfeito, sem necessidade de investigação adicional e nem acompanhamento. Então, a letra A provavelmente é o nosso gabarito. Letra B diz que é um cisto simples e que cabe complementação com tomografia computadorizada de referência para serviço especializado. Não, você já conseguiu ter o diagnóstico. A letra C vai falar que é um cisto complexo, a gente já viu que cistos complexos têm septos, têm paredes espessadas, tem calcificação, tem realce de contraste e não tem nada disso aqui na nossa descrição. Letra D também fala que é cisto complexo, a gente não vai nem ler. E na letra E fala que é um nódulo indeterminado. Não, a gente está diante de um cisto simples. Melhor gabarito aqui ficou letra A. E olha essa outra questão também que caiu na FGV, fala que o Dia Mundial do Rim foi instituído com o objetivo de informar a população sobre as doenças renais, com foco na prevenção e na incorporação de práticas saudáveis. Cerca de 7 mil brasileiros foram acometidos pelo câncer renal em 2018. Diretrizes diagnósticas e terapêuticas do carcinoma de células renais em 2022. Em relação às características do câncer renal, o que é correto afirmar? Então, vamos discutir sobre o carcinoma renal. De cara, a primeira coisa que eu quero que você lembre é que o câncer renal, ele é mais comum em homens de raça negra e de uma idade aí maior do que 50 anos. Dentre os fatores de risco, lá em cima, tabagismo. Associado a isso, a gente também tem obesidade, exposição a algumas substâncias como cádmio, gasolina, asbesto, além de uma doença renal cística adquirida, principalmente em pacientes que fazem diálise crônica. A grande maioria dos casos, a gente está diante do adenocarcinoma, o nome dele é carcinoma de células claras. É a grande maioria, cerca de 85%, tem literatura que fala de mais de 90% de prevalência do carcinoma de células claras. E existem algumas particularidades dessa neoplasia que adora cair em prova, como, por exemplo, o principal sítio de metástase do câncer renal é o pulmão. Isso aí é questão de prova. Outra questão de prova também é te perguntar quais são os sintomas, e a grande maioria é assintomático. Isso também pode piorar o prognóstico dessa doença, porque o paciente ele não sente nada,
A não ser que essa neoplasia já cresça demais, já comece a trazer aí complicações e quando você vai descobrir, a gente já tem aí estágios mais avançados. Mas os sintomas mais comuns, que a gente pode dizer assim, numa tríade, mas que não é a grande maioria dos pacientes, mas para você não esquecer, você lembra de hematúria, associada à massa abdominal e associado à dor em flanco, mas volto a te dizer que essa tríade não é vista aí na grande maioria dos pacientes. Do mesmo jeito que as lesões císticas, essas neoplasias elas podem ser achados no exame de imagem. Como te falei, a maioria é assintomático. Então, se você fez aí um exame mais simples, um ultrassom, por exemplo, e você viu uma massa ou um cisto suspeito, é recomendado que você solicite uma tomografia contrastada ou uma ressonância. E lembra, qualquer massa renal, olha, só um adendo, eu não estou falando de cistos bonzinhos, fofinhos, como a gente falou antes. Eu estou falando de massa renal. Qualquer massa renal você deve encarar como maligna até prova em contrário. Se achou uma massa renal, você precisa estadiar. Lembra como eu te falei? O principal sítio de metástase é o pulmão. Então, claro que para o estadiamento você precisa investigar o tórax do paciente. Então, pede tomo de tórax. Também precisa avaliar lesões por contiguidade. Então, pede tomo de abdômen, tomo de pelve também. Se existem sintomas ósseos, cintilografia. E se existem sintomas ou suspeitas de doença metastática, você solicita uma ressonância de crânio. E aqui, olha, carcinoma renal não tem muita conversa. Você diagnosticou, o tratamento é cirurgia. Não tem muito o que discutir. E a cirurgia de preferência é a nefrectomia radical. Porque tumor de rim, câncer de rim, ele não responde muito bem à químio nem à radioterapia, não. Então, a chance que você tem realmente de cura é ressecando tudo. Então, resseca tudo que tem pela frente, que é a nossa chamada cirurgia citorredutora. Então, aquele rim tá ali e tá pegando ali alguma outra estrutura. Se for ressecável, você tira. Se tiver pegando peritônio, você arranca tudo. Então, você faz literalmente uma citorredução para justamente tentar salvar e dar uma chance de uma cirurgia curativa para esse paciente. Agora, se for doença metastática T4 ou se tiver já M1, você não tem proposta cirúrgica curativa e aí sim você vai tentar métodos paliativos que podem ser quimio-radioterapia para tentar melhorar esse prognóstico, melhorar a qualidade de vida desse paciente. E o que costuma cair muito em prova? Ora, te falei, né? Tratamento, câncer de rim, nefrectomia, arranca o rim todo e tudo que tiver ali sendo acometido, nefrectomia radical. Porém, existem algumas lesões isoladas, pequenininhas, que não estão acometendo ali muita coisa, que você pode retirar parcialmente esse rim. Você pode fazer uma nefrectomia parcial, mas como eu te falei, é uma coisa à parte, não é a regra. E quem são essas lesões candidatas a essa nefrectomia parcial? São lesões bilaterais, ou seja, tem dois rins acometidos. Se você for tirar os dois rins, o paciente vai ficar sem rim. Então, lesões bilaterais, geralmente se tenta fazer nefrectomias parciais para que o paciente não perca a totalidade do rim. Ou no mesmo raciocínio também, paciente que tem rim único. Ora, o paciente só tem um rim e tem um rim com uma massa, se eu tirar o rim todo, ele vai ficar sem rim. Então, vamos tentar preservar alguma coisa do rim desse paciente. Se o paciente tem insuficiência renal prévia, a gente pode também pensar em uma nefrectomia parcial, porque aí a função renal vai cair muito. Tumores pequenininhos, pequenininhos quantos? Menos que 4 centímetros, você pode pensar em fazer uma nefrectomia parcial. E se ele acomete pelo menos um polo renal único, ou seja, ele está lá no finalzinho do rim, no cantinho isoladinho, dá para você tirar pequenininho sem problema, você pode tentar uma nefrectomia parcial, sim. E o que é que se fala sobre rastreamento de câncer renal? O Ministério da Saúde diz, abre aspas, o rastreamento populacional de câncer renal em população assintomática não tem bases técnico-científicas. Entretanto, o rastreamento com ecografias periódicas, ou seja, faz aí ultrassom periodicamente, pode ser considerado em pacientes com alto risco de desenvolvimento de câncer de células renais,
como, por exemplo, pacientes que têm síndromes genéticas que são associadas ao câncer renal. Quais são elas? Von Hippel-Lindau, esclerose tuberosa e feocromocitoma. Então, esse é o posicionamento do Ministério da Saúde em relação ao rastreamento do câncer renal. Então, voltando para aquela nossa questão, ele vai te falar sobre características do câncer renal e te pergunta o que é correto. A letra A já de cara te fala aí do principal tipo de câncer de câncer renal, que é o carcinoma de células renais ou o carcinoma de células claras, adenocarcinoma de células renais, que é o tipo mais comum de câncer de rim, como te falei aí, cerca de 85, 90% dos casos. Então a letra A está certa. Letra B fala que o câncer de células renais é mais frequente em indivíduos com menos de 40 anos. A gente viu que cerca de 50 a 60 anos. Letra C, a razão de casos entre homens e mulheres é de 1 para 1,5. Não, a gente já viu que é mais comum em homens. Letra D, os fatores de risco são escassamente estabelecidos. Não, tem fatores de risco bem estabelecidos, como obesidade e tabagismo. E letra E, o rastreamento populacional é recomendado. Não, o Ministério da Saúde não recomenda fazer rastreamento de câncer renal em pacientes assintomáticos, a não ser que você tenha síndrome genética que aumente risco dessa neoplasia. Então, o único correto está aqui no gabarito letra A. E aí, a gente termina aqui a nossa conversa sobre as lesões renais.